Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que saudade que eu tava de vocês, meu povo. Tô sumido, né? Sumido no Instagram, sumido do YouTube. Passei esse tempinho porque eu tava fazendo algumas reformulações na minha vida, na nossa empresa, nos meus projetos. E o Pode Tudo vai chegar com tudo em 2025 pra gente. E pra começar o ano com chave de ouro, começando o ano com chave de ouro, ele que é... Eu sou fã dele, sinceramente. Vai ser palestrante da Expo Direito, congresso de perícia da Expo Direito, especialista em linguagem corporal, perito, ele, Anderson Carvalho. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo obrigado, bom? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado aí pelo fã, a recíproco, tá? A admiração, pode ter certeza disso. E aí? Meu irmão, vamos lá. Primeiramente dizendo pra vocês aqui como foi que eu conheci ele. Eu vendo, zapeando os vídeos pelo Instagram, aí aparece pra mim um vídeo de alguém falando alguma coisa, não lembro qual era o vídeo, cara, mas era... Enfim. E aí logo depois aparece o Anderson fazendo análise que aquele cara tava mentindo porque a face 3... eu já sei, foi o vídeo daquele avião que caiu lá em São Paulo, interior de São Paulo, que... foi esse vídeo. Foi. Exatamente. O cara tinha caído e aí eu peguei e fiz uma análise. Cara, é engraçado, porque aí é isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, né? Ele falando, a parte 3 do lugar 6 e tal. Peraí, onde é o 1, 2, 3? Peraí, foi aí, Mariana? Deu ruim aí? Pode continuar? Marianinha aí tá só enquadrando na minha câmera, vamos lá. Aí sim, aí. Pois é. E aí, Anderson, me diz uma coisa, meu irmão. Tu tá há quanto tempo nessa área de perícia? Eu comecei a parte de perícia, de prestar consultoria mesmo para os advogados, foi em 2018. 2018 para 2019 que eu comecei. Eu entrei meio que nessa área por acaso, né? Não foi uma coisa pensada, eu não planejei, falei, eu vou estudar para isso. Não, pelo contrário. Foram as circunstâncias da vida que me levaram para essa situação. Eu comecei a aprender a estudar sobre o tema lá por volta de 2008, final de 2008 para 2009. Na verdade, quando eu comecei a estudar, não tinha nada a ver com isso. Né? Comecei a ler um livro da Ana Beatriz, que era a questão de mentes perigosas. Eu queria entender um pouco mais sobre conduta ali, enfim. Mas tu fazia o que na época? Eu estava desempregado. Entendeu? Eu tava cheio de problema. Desempregado, liso e curioso. Eu tava ali e tal. E aí, assim, na verdade, não é que tava somente curioso, né? Eu tava decepcionado com as pessoas. E aí, por esse motivo, eu comecei a ler esse livro chamado Mentes Perigosas. Mas qual era a tua área antes de tu ficar desempregado? Eu trabalhava como técnico de informática. Eu prestava trabalhos nessa linha de técnico de informática, sei. Manutenção, coisas básicas de computador. E aí, enfim, eu estava decepcionado com as pessoas que eu tinha envolvido, né? A gente sempre começa a querer culpar os outros pelos problemas da gente. Nunca o problema somos nós. E aí eu comecei a ler esse livro, falei assim, tem um jeito de descobrir. Porque assim, a primeira coisa que vem na sua cabeça é quando alguém te engana em alguma situação, aquela pessoa é um psicopata. Você nem sabe o que é, mas você começa a fazer um pré-julgamento das pessoas com relação a isso. E eu lendo esse livro e falei, vi que as coisas não eram bem assim, né? Mas e o que acontece? Eu passei a estudar sobre a questão de comportamento. Então, nesse meio, eu sempre fiz cursos de desenvolvimento pessoal. Então, eu fiz PNL, eu fiz Enneagrama, eu fiz coach, tudo que você puder imaginar, eu sempre busquei fazer com a questão de me autoconhecer, de saber o porquê que eu fazia o que eu fazia, por que eu tomava a decisão e etc. E chegou um determinado momento que algumas pessoas começaram a me chamar para participar de situações, de cursos, pequenos eventos, onde o foco era falar sobre, por exemplo, que se falava sobre linguagem corporal era algo muito superficial. Era basicamente o corpo fala, o livro ou uma coisa ou outra. Eu sabia um pouco além daquilo. E aí, só que assim, o que eu sabia um pouco além era por meio de, não todos somente esses livro. Cursos que tu fez, se porque aprofundando, assim, nos né? cursos você não aprende nada disso. Mas eu sempre tive aquela ânsia de querer aprender, então eu comecei a ler artigo de fora, comecei a buscar conteúdos extras e essa linha começou a me fascinar. Então assim, eu comecei a entrar na linguagem corporal por volta de 2012, mais ou menos, tá? Entre 2010 e 2012, eu não vou precisar a data, porque de fato eu não sei.
comecei a estudar, comecei a ler alguns artigos e tudo. Em 2014, 2015 nós tivemos um curso até aqui em Fortaleza, que veio o Paulo Sérgio Camargo, um grande amigo meu, se tornou um grande amigo, ele deu alguns cursos, mas assim, era a linguagem corporal tradicional, aquela coisa básica, gesto e etc. Só que assim, eu já tinha aprofundado um pouco na parte mais técnica da coisa, que era a parte de analisar a expressão, entender um pouco mais além daquilo e principalmente analisar a questão da conduta, né, humana, para poder entender ali a questão da credibilidade, veracidade em si. E assim, em 2018 surgiu uma questão de um caso onde, digamos que assim, a oportunidade, o preparo, ela quando se encontra junta... Mas só para me situar, tu, durante esse período aí, até essa data, tu continuou desempregado ou tu estava fazendo Não, aí não, eu já trabalhava. Aí eu falo assim, o start foi lá atrás, pura decepção, tá? De desemprego lá atrás, 2008, 2009. Mas assim, aí eu já trabalhava, enfim, já fazia uma série de outras coisas do meu trabalho. Porque eu já estava imaginando aquele filme Da Procura da Felicidade. Não é tão romântico assim não. Mas assim, na verdade eu prestava consultorias e aí sempre a galera nessa parte do comportamento, né? Anderson, vamos dar um treinamento de liderança, um treinamento de vendas, um treinamento, algo mais nesse sentido. Em 2018, meio que surgiu uma oportunidade eu fui chamado para poder, numa grande empresa, me chamaram para poder olhar uma questão lá, e nessa questão da empresa, por acaso eu escuto o diretor falando que precisava de um profissional para poder fazer uma avaliação, porque a equipe de auditoria tinha encontrado inconsistências, e essas inconsistências ali e tal, para entrevistar algumas pessoas. E eu já tinha algum conhecimento sobre entrevista investigativa, eu já tinha feito alguns cursos e tudo, e aí eu falei, pô, peraí, eu faço isso. E aí meio que eu conversei com a pessoa que tinha me convidado para ir até essa empresa, eu expliquei, falei assim, olha, eu faço esse tipo de trabalho, não sei se vocês têm, mas se você precisar, não, porque ele falou que na nossa frente, pode contar comigo. Ele falou assim, não, a gente não tem, a gente não sabe nem onde procurar. E eu fiz um trabalho ali, basicamente, tinha envolvido questão de fraude, em uma série de situações, e digamos que esse foi meu primeiro trabalho. Tá? A partir disso, surgiram outras oportunidades. E oportunidade é o seguinte, a minha carteira de clientes, basicamente, é uma carteira que um sabe do meu trabalho, que indica para outro, que pergunta, e isso vai abrindo um leque. Então, fui alastrando. Então, assim, eu não programei entrar na área. A área, basicamente, que me chamou, me convidou. E eu vi a oportunidade e comecei a trabalhar. Então, de 2018... que foi meu primeiro trabalho. Vamos falar, nós estamos em 2025, em 2020 deu uma intensificada muito forte nessa parte de consultoria. Então antes a gente tinha até alguns cursinhos, algumas coisas nessa linha, curso presencial, explicando o que é análise de microexpressões, de comportamento, o que é científico, o que não é, o que funciona, o que não funciona, o que pode se conseguir, o que não pode se conseguir. Só que assim, era aquela coisa mais artesanal local. Foi ganhar notoriedade dentro do meio jurídico, digamos que meio que, não vou falar por acaso, porque eu acho que você vai fazendo, mas tipo assim, tudo aquilo que eu planejei fazer para ter uma expressão, eu não tive. E eu acho que o contrário, aconteceu de outra forma. Aconteceu de uma outra forma. Foi surgindo as oportunidades, foram aparecendo e fomos ganhando uma certa notoriedade nessa linha. Então a partir de 2020, né, quando o negócio deu boom, que aí tu começou a fazer só isso, né? Foi na pandemia que de fato veio o boom, porque as audiências começaram a ficar tudo online. Então quando era audiência presencial, até então o pessoal não dava tanta importância. Nem gravava, né? Nem gravava. Quando gravava, era um ou outro que gravava. Quando começou as audiências online, então eu vi muitos advogados começaram a me solicitar, porque antes o pessoal me solicitava para quê? Anderson, eu preciso fazer uma análise assim, assado. Eu falei, cara, eu não vou para audiência, outro estado. O que eu poderia fazer? Inquirir. Basicamente na verdade eu não inquiria, né? Eu elaborava a inquirição para que o advogado pudesse fazer. Tu não tem formação em direito, né? Não tem formação em direito. E aí tanto é que assim, o que eles queriam que eu fizesse ali para eles? Era elaborar as perguntas que demonstrassem que aquela pessoa poderia estar mentindo. E, então eu comecei a basicamente fazer esse tipo de trabalho, porque é o que poderia ser feito no offline. Certo. No online, quando veio a pandemia,
o objetivo, a demanda por conta das audiências online começou a ser aquela questão, eu preciso saber se aquela pessoa está mentindo, está falando a verdade, eu estou com um caso assim, eu estou com um caso assado. E aí você fala, pô, peraí, é um mercado que se abre. Só que quando essas audiências começaram a ser online, a gente teve um outro problema, porque os operadores não sabiam manusear ali as audiências. Uhum. Então, às vezes, por exemplo, o cara estava gravando lá no Meet, no Google, seja lá o que fosse, no Zoom, ou gravava uma tela e tossia, o outro aparecia, aí virava aquela bagunça toda. Como agora, entendeu? Aí parecia, ficava focando. Então, assim, você não conseguia... Teve aquele período de adaptação ali, né? Então, assim, cara, às vezes o cara tava lá na audiência, com o celular aqui, o celular assim, não focava. Então, assim, você não aproveitava quase nada. Ainda agora que o pessoal tá fazendo, filmando e tudo, já tá mais orquestrado, digamos assim, mais organizado, ainda assim tem certos materiais que chegam até nós que qualidade é muito questionável. Mas na pandemia nós tivemos um boom, que aí foi a demanda de fato da popularização, e de lá para cá não parou. Entendi. Foi basicamente isso. E aí, Anderson, essas análises, só para eu entender, né? Que eu sou formado em Direito, mas como eu já estou formado desde 2016 e nunca atuei, então estou bem por fora. Esse teu trabalho, ele é um trabalho extraoficial, né? Ou ele vai para os autos? Vai para os autos. Como assim? Tu cria um laudo... Parecer técnico. Um parecer técnico como perito. É um laudo, a mesma coisa, porque o laudo é É oficial. uma perícia, né? é uma perícia como qualquer outra, né? Assim, é porque assim, existe... É onde eu queria chegar. É tipo assim, vamos lá. Um perito científico, digamos assim. Perito grafotécnico. É uma ciência, né? Essa parte de perícia de linguagem corporal, de expressões, microexpressões, até que ponto isso tem relevância ou deve ter relevância ou é vinculativo ou não em uma decisão judicial? Boa pergunta, vamos lá. Na realidade, assim, quando a gente fala de um parecer técnico, ele vai para os autos. Tá? Basicamente, o que acontece? Audiência, a instrução vai acontecer, eu não tenho como apresentar um parecer técnico, a não ser que na fase do inquérito ali foi gravado na delegacia. Isso acontece com que frequência? Quase muito pouco, muito pouco. Então o que a gente tem basicamente? A audiência eu não tenho nada. Ou então se alguma das provas for um vídeo de alguém falando. A não ser que a prova seja um vídeo, mas assim, esses casos muito fáceis não aparecem para mim não. Sei. Mas vamos lá. Basicamente o que vai acontecer? Tem a audiência. A instrução vai ter ali o advogado, e a gente tem um problema muito sério com relação a isso. Para você ter uma ideia, ontem eu fui correr na Beira-Mar e a advogada, que já é uma cliente minha já de longa data, ela me ligando, Anderson, eu preciso de ver contigo um negócio aqui, mas o prazo é hoje. O advogado, você sabe que ele deixa tudo para a última hora. E eu falei, doutora, na hora que eu cheguei em casa, eu tô na rua, tô correndo, mas na hora que eu cheguei em casa eu olho e te dou um feedback. Acabou que eu olhei e mandei para ela, já resolvemos. Então, só para fazer um paralelo, mas o que acontece? O advogado, na fase em si, ali do processo, geralmente, ele não se atenta para esse tipo de situação. Ele tenta esgotar todas as coisas relacionadas às habilidades, o conhecimento dele, e ele pede ajuda para os universitários somente depois que ele vê que o negócio empipinou. Então, por exemplo, e um detalhe, acontece a audiência hoje, vamos supor que ele vai ter um prazo de 20 a 30 dias para poder entregar ainda. O meu prazo para fazer um parecer técnico, a depender do que eu vou fazer, às vezes é mais de 30 dias. Eu peguei um caso que tinha 6 supostas vítimas, 7, aliás, eu precisei de 60 dias para entregar esse trabalho, porque são 7 pessoas sendo analisadas. É muito complexo. Então, o que acontece diante de toda essa situação? Quando a gente faz esse trabalho nessa área, que ele vai ser apresentado, ele vai ser depois anexado aos autos, ele vai ser juntado, esse trabalho vai ser apreciado ali pelo juiz naquela fase, correto? Qual é o... Funciona? Funciona. Apesar de majoritariamente juiz de primeiro grau ter uma inclinação muito mais, principalmente dos casos do tipo de caso que eu trabalho, a condenar em primeiro grau do que absolver. Mas isso serve para uma segunda para poder dar um reforço lá, porque você consegue mostrar.
O que acontece? Quando a gente fala de um procedimento de análise de credibilidade, é aí que talvez as pessoas não entendem, porque assim, quando você olha no meu Instagram, tá lá, linguagem corporal. Linguagem corporal é porque é muito mais fácil das pessoas encontrarem. Só que o meu trabalho é um trabalho que é focado em evidência científica. Então não é a linguagem corporal como as pessoas tendem a ter um entendimento, às vezes, parece, aquela coisa de rapó, aquela coisa de ler gesto. Não, não é isso. E aí que entra a complicação, porque acontece a audiência, essa audiência ela é gravada. Uhum. Eu faço uma análise em cima daquele vídeo. Esse vídeo, na realidade, quando eu estou analisando, eu não analiso só a linguagem corporal ou as expressões faciais. Eu estou analisando o conteúdo daquilo que está sendo abordado. Então eu me baseio no que se tem na fase do inquérito, juntamente com o que o réu disse e juntamente com a história. Então, basicamente, e aí tem um problema que vamos tratar aqui, não vamos falar do 217A por enquanto não, vamos tratar como fossem maiores falando ali dentro, sendo interpelado ali pelo juiz, pelo promotor, até mesmo pelo advogado. As perguntas elaboradas pelos advogados não são boas. O operador de direito não sabe fazer pergunta. Obviamente nós temos os que sabem fazer. Tem, só que tem alguns que não vão, nem se preparam antes, né? Cara, a maioria... Chega lá, dá uma olhadinha e... faz 2 ou 3 perguntas lá, recebe uma invertida, o cliente começa... O réu, a vítima começa a chorar, o cara não fica desarmado. O que ele vai fazer ali? Não tem nem como argumento. É uma coisa muito frequente. Então, esse tipo de situação dificulta muito o trabalho. O que nós precisamos fazer? Quando a gente vai analisar um vídeo, a gente está analisando toda a história daquilo que está sendo relatado e aí a gente busca o quê? O que é inconsistência, o que é incongruência, porque é muito mais fácil você juntar inconsistências e incongruências e um pouquinho você consegue demonstrar que aquilo não é credível do que você querer taxar uma contradição. O que o advogado vai para a audiência? Ele quer logo uma contradição clara, gigantesca para mostrar, ó, tá vendo? O cara mentiu. A gente não está em busca de uma grande contradição. Nós estamos em busca de elementos que eles demonstram que aquele relato em si, ele não se firma. Então, para isso, agora, Anderson, onde que entra a análise da expressão e do comportamento? Em tudo. Nós, quando estamos vivenciando momentos de nervosismo, nós demonstramos sinais. Quer dizer que esses sinais pode ser traduzido como um preditivo de mentira, não indicativo? Não, não é isso. Mas... quer dizer que são pontos que devem ser checados. Então você pega um ponto que você percebe que ele não está batendo, que é você vê um sinal. O que é esse sinal aqui? Vamos supor, a pessoa demonstra medo numa determinada situação. Uhum. Pode ser um medo natural da coisa. A fonte do medo ali pode ser de fato um medo legítimo porque aquilo é uma ameaça para ela. Mas pode ser um medo também de ser descoberto. De ser pego ali numa pequena inconsistência. Entendi. Numa pequena omissão. Uma pequena fabricação, talvez ela está fabricando um detalhe. E a gente vai avaliar isso com os outros elementos que nós temos ali nos autos. E aí a gente começa a analisar. Por isso que assim, possui, né, como você perguntou a questão da base científica, possui a base científica porque a gente não trabalha naquilo que não se tem base científica. Só que, qual é o desafio no meio disso tudo? A gente tem um trabalho final que é a parte da análise em si. Só que o trabalho de meio que deveria ser as perguntas bem elaboradas, elas não são. Então, por exemplo, isso eu estou falando de uma situação de uma audiência se a gente está lidando com adulto. Se você está lidando com um caso envolvendo 217A, que está falando de menores, que aí ele vai para salinha separada, vídeo com análise e tal, nem sempre aquele profissional que foi responsável por coletar aquele depoimento, ele sabe fazer aquilo. Ainda que a gente tenha o protocolo brasileiro de entrevista forense, que é o que para ser utilizado em caso de vítimas de violência sexual e aí por diante, existe uma máxima, né, e aí eu vou generalizar, obviamente tem bons profissionais, como todo lugar tem, mas a maioria tende a chancelar de que se é uma vítima falando que foi, logo é verdade. Então, há ali a taxação da presunção da absoluta verdade por parte da vítima. Indúbio pro vítima. E não um indúbio pro réu. Ou seja, tudo que o réu falar não vai ser muito... vai ser meio que, será que é verdade? Por que a vítima veio cá falar isso então? Então, assim, para ver se eu entendi melhor.
teu trabalho ele se divide em duas fases, né? A primeira fase é a pré, onde tu vai dar munição para o advogado. Que é a inquirição. Que nem sempre o advogado procura, né? Porque ele já quer lá na frente. Na verdade, assim, ele quer que a gente resolva o problema dele, que ele não fez o dever de casa lá atrás. Pois é, porque aí beleza, essa é a primeira fase que pelo que eu entendi, talvez se eu fosse advogado, talvez para mim essa aqui seria a mais importante, porque eu julgo ser mais importante. Eu nem preciso da segunda se eu consigo quebrar já na primeira, né? E não é só isso, a depender do caso, você não precisa dessa segunda, e outras perguntas que você elabora, quando você elabora bem feita, elas servem nas suas alegações, porque ela reforça o seu argumento. Uhum. Então, às vezes, você não precisa de um parecer técnico, às vezes você precisa da pergunta. Tipo assim, tu chega pro advogado, porque vamos lá, um advogado, normalmente um advogado médio, ele tá cuidando de várias causas, né? O caso aqui, o caso acolá. Tá pagando as contas. Ele tá cuidando de várias causas. Claro que ele vai dar atenção, mas ele não consegue se debruçar em cima de todas as causas dele, né? Não dá. Mas, se aí ele pegou aqui uma causa X, e aí ele passa aqui, ó, eu vou te contratar para você analisar isso daqui e montar aqui a inquirição. o meu roteiro da inquirição, né? Perfeito. Porque aí quando ele vê o que tu falou, ele vai poupar muito tempo de precisar analisar tudo, porque tu já analisou tecnicamente tudo. E um detalhe. Não é isso, né? E um detalhe. É fazer a pergunta do jeito que gere a resposta que a gente espera. É basicamente, e aí eu vou falar, sei que vai soar como machismo, é até perigoso, mas o que a gente busca ali? A gente estuda todos os depoimentos. Estudei o depoimento, eu vou elaborar a pergunta pensando exatamente em quais gatilhos utilizar para saber quais são as reações que eu quero causar naquela resposta. Em alguns casos, tá, a gente consegue adivinhar, obviamente não é bem um adivinhar de ler bola, mas é porque a gente sabe qual é a resposta, então a gente consegue conduzir essas perguntas de tal modo que a gente sabe quais são as respostas possíveis que aquela pessoa vai ter. Uhum. E isso já abre chave para que o advogado ele tenha condição de fazer um confronto. Uma das coisas que eu sempre falo para os advogados é o seguinte, a depender do tipo de crime, principalmente aí envolvendo falsas acusações de crimes sexuais, que é muito comum hoje, eu falo, não confronte a vítima, faça com que as inconsistências apareçam, seja respeitoso. Ela tá mentindo, cara. Às vezes o advogado ele quer fazer o papel de defensor, de bater em cima. Você vai criar uma... Eu não sou advogado, mas assim, eu sei ler comportamento. Estava conversando até com uma advogada esses dias que ela fez um trabalho excelente. Só que ela confrontou tanto a vítima, a mãe da vítima, que a juíza pegou o ranço dela e isso a prejudica. E não adianta falar, o juiz tem que ser imparcial. Cara, o juiz é um ser humano. Ele vai tomar ranço, ele vai ficar com raiva, ele vai talvez... Na cabeça dele naquele momento nem tá passando, mas ele não pode, cara, não pode. Você na condição de advogado também não poderia, mas você acaba tomando as dores. Então, eu sempre coloco aquele ponto, vamos sentar para fazer uma inquirição, seja respeitoso. Não faça pergunta de forma com tom irônico, não faça pergunta de forma debochada, vamos buscar esclarecimento. E o que a gente quer? Se a gente sabe que está falando que nós estamos com a verdade e outra com a mentira, a gente precisa fazer com que a inconsistência apareça. Tu consegue aqui me dizer um exemplo de uma pergunta feita do jeito errado e do jeito certo? Assim, Isso é fácil. Geralmente as perguntas erradas são... Eu falo pergunta ruim, não vou falar pergunta errada, mas vamos colocar pergunta ruim. Pergunta fechada. Pergunta de... Ou às vezes o advogado faz uma múltipla pergunta, ele conta uma história muito grande para fazer uma pergunta simples. E às vezes ele precisa trazer o contexto e ele perde a oportunidade. Por exemplo, tem advogado que se estende, acaba sendo prolixo na pergunta. Então ele vai lá e começa a ser enfadonho. E eu falo, cara, tu tem que focar o seguinte. Tem juiz que não admite fazer perguntas contextualizadas porque o advogado não colabora. Mas e ainda que ele vai indeferir aquela pergunta, em alguns casos eu falo, cara, tem perguntas que a gente coloca como isca, que são perguntas que elas serão indeferidas, mas uma vez que ele ouviu, ele não vai deixar de desouvir essa pergunta. Ele ouviu, está marcado na cabeça dela. Mais que ele indefira, peraí, isso faz sentido. Então, o que seria perguntas que não são tão legais de serem feitas? São perguntas fechadas. Ou perguntas que tem muita questão do porquê. Porque aí você está levando a pessoa para uma racionalização, para uma justificação. O que nós queremos? Clareza. O que nós buscamos é clareza. Então, é muito mais fácil eu fazer com que a pessoa
na meio de uma pergunta aberta, ela relate elementos, e esses elementos por si só acabam sendo inconsistentes, porque uma pergunta fechada, ela te dá a possibilidade de você pensar numa resposta, ou sim ou não. Ou é preto ou é azul. Já uma pergunta aberta, ela dá a possibilidade da pessoa criar, e nessa criação que geralmente ela se enrola. Obviamente essa criação se ela você mentir, tem que delimitar. Ela se enrola se ela for mentira. A gente está colocando aqui um caso de falsa acusação. Sim. Então, a pessoa, geralmente, a pessoa quando ela está trabalhando, e aí uma das coisas que eu sempre bato na tecla é o seguinte, se você está trabalhando uma falsa acusação, tá? Basicamente, o que a vítima busca manter ali a consistência do seu relato? Os elementos que ela sabe que são falsos. Quais são os elementos que o advogado de defesa tende a querer confrontar? Aqueles mesmos. O que a gente precisa? É tangenciar aquelas informações. Porque é só se você pensar numa via, de uma única. Se todo mundo for caminhar pelo mesmo ali, vai congestionar. Agora, quando eu uso o acostamento, quando eu uso as áreas paralelas, eu consigo o quê? Tangenciar aquelas informações e fazer com que aquele relato, ele por si só, ele já se descredibilize. Então, se eu utilizar perguntas de forma fechada, de forma objetiva, a tendência de fazer com que o outro lado se proteja é muito maior. É por isso que é estratégia. Você tem que pensar de forma técnica e estratégica. Então, é sempre pensar em lateralidade. Porque o foco, né, a parte central, que é justamente preservar, do mesmo jeito que você quer desmentir, o outro quer preservar a mentira. Uhum. Então, todo mundo vai sempre pensar na mesma linha. Eu preciso o quê? Ir por uma área a tratar como elemento surpresa. A pessoa não sabe o que eu vou fazer. O advogado de defesa, eu preciso provar que ele é inocente, que a mentira é verdade, se for o caso de ser mentira, né? Preciso provar que a mentira é verdade, e a acusação eu preciso provar que a mentira é mentira. Justamente. E aí o cara vai assim, né? E aí o cara fica bitolado, igual que negócio com cavalo, né? Fica fechado e não olha para a lateralidade. Então, e assim, o que eu tô falando é tudo com base em estudo, não é com base em opinião. É porque como que eu comecei a elaborar as inquirições? Existem alguns protocolos de entrevista. Existe o PIS, que é um dos mais conhecidos, inclusive ele é utilizado em Londres. Existe aí o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, tem o NIT, enfim, tem uma série de protocolos. Basicamente, o que eles preconizam? Todos eles têm elementos em comuns. Primeiro, a questão do rapport. Rapport é justamente você criar confiança para que a pessoa relate. Isso dá para falar que vai ser genuíno? Óbvio que não. Cara, o cara está sentado na sala de audiência. A vítima está sentada ali, ou a suposta vítima. Se a vítima é uma suposta, ela está utilizando o sistema em seu favor para poder atingir o objetivo. Ela sabe que ela tem um risco. Ainda que seja mínimo, mas ela tem um risco de ser descoberta. E se ela sabe que tem um risco, existe o medo. Existe o medo. Lá atrás, né? Então, o que você precisa fazer? O que eu basicamente eu faço é o seguinte, os protocolos, ele trabalha a questão do rapport. Então, assim, a vítima ela não vai criar rapport com o advogado do outro lado. Ela vai estar reativa. Com a entrevistadora que está ali, ou a advogada dela, ou com o juiz e o promotor, ok. Mas com o outro lado, cara, é dois inimigos conversando. Outro elemento que a gente bate muito é em relação primeiro é o rapport, e outro é a questão sobre a parte do relato livre. Então, por exemplo, o advogado de defesa, ele não vai falar assim, relate para mim tudo desde o início como que aconteceu. Bom, ela já relatou isso em outro momento e tal. E o juiz ali quer otimizar o tempo que ele tem outras audiências para poder fazer. Autos, né, já está nos autos. O que você precisa fazer? É transformar aquilo que está nos autos em perguntas abertas delimitadas, obviamente, dentro de uma margem segura. E aí você perguntar coisas de tal modo que isso faça com que a pessoa, por exemplo, ela pode se lembrar do carro, da cor do carro, pode se lembrar até do local. Mas às vezes ela não vai conseguir se lembrar, mais ou menos, um caso recente que a gente estava trabalhando, questão do, por exemplo, tinha tudo, mas não tinha um período. Mas qual era o período? A vítima não tinha falado. Eu acho que era de tarde. Se era de tarde, mas era de tarde que horário? Ao invés do advogado fazer a pergunta, isso era, e geralmente acontece assim, o advogado pergunta, isso era entre 5 ou 6 horas. Tipo assim, quer deduzir. E isso é estúpido. Por quê? No final, você está tirando a oportunidade da pessoa
se ela estiver mentindo, dela se enrolar. Então, qual era o período do dia? Qual é o período do dia? Eu estou deixando bem aberto, que pode ter sido de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Eu sei que na cabeça do juiz de qualquer um pode fazer muito mais sentido que um determinado horário. Mas quem tem que dar essa informação? É a pessoa que está sendo inquirida. Qual era o período do dia? O período do dia, depois vai falar assim, eu acho que era tarde. Bom, se ela acha que era tarde e não se lembra, ok. Não vamos colocar o acho como um sinal ainda que não reflete a credibilidade. Mas ela é vítima. Ela acha, já tem um elemento. Agora, se era de tarde, tinha um detalhe que ela falou que não conseguiu ver a cor. Tá? E não conseguiu ver um detalhe. O detalhe é o seguinte, o carro não tinha isso filme. E a cor do carro era uma cor clara. Tá? E o carro por dentro também era cor clara, caramelo todo por dentro, que era um carro importado. E aí, o local onde esse carro estava muito bem visível, assim, que poderia se ter lá dentro. Que era uma questão de um suposto assédio dentro do carro que ela estava sendo obrigada. Tá? E aí o que acontece? A gente começando a questionar, assim, elaborando a inquirição, nós fizemos e o advogado cumpriu exatamente aquilo. Tá, mas você disse que foi tal horário. Legal. Período. Tá, mas você lembra mais ou menos qual era mais ou menos o horário? Eu acho que era de tarde. Ok, era de tarde. Mas você não lembra mais ou menos como que foi? E aí começa a fazer aquele tipo de exploração para a pessoa, ao invés de você ditar para ela basicamente, ela não vai conseguir, ela vai começar a querer inventar informações para poder suprir, fechar uma lacuna que tem na cabeça. Ao invés do advogado querer debater, confrontar esses pontos, ao final é muito mais fácil para ele, porque boa parte dos advogados às vezes querem aqui esfregar na cara, tá vendo? Ela tá mentindo. Pô, isso acaba que mata de uma vez por toda até a credibilidade enquanto profissional. Ao final, fala assim, excelência, um tanto quanto estranho, porque pensa o seguinte, ela diz que não sabe o horário. Vamos supor que ela esteja aí com a questão resgate emocional, traumática, que ela acha que era. Ok, não vou nem... Mas espera aí, a foto do carro, e a gente tinha anexado a foto, é um carro claro. Por dentro ele é caramelo. Claro, o carro não tem isso filme. O local que ele estava era esse. Ou seja, para ter acontecido isso, e ela diz que era um local que não tinha movimento. Esse local, nesse período, conforme as filmagens, demonstra que está. Mas, tipo assim, o advogado tentar fazer essa argumentação direta, acaba que vai gerar o quê? Um contra-argumento do outro lado e começa a ficar aquelas brigas intermináveis. Então, quando você concentra pegar todas as falhas e estudar o caso, em colocar isso no meio de uma inquirição, por si só, se aquela pessoa estiver mentindo, isso não vai sustentar. Qual é o problema? É que os advogados, eles querem deduzir respostas. E quando eles querem começar a deduzir respostas, eles começam a mitigar o próprio trabalho deles. Porque assim, para você pode ser óbvio, para ele pode ser óbvio, para ela, aquilo não vai ser tão óbvio quanto parece. E aí, não é ela que é a vítima? Ou não é ele que é o suspeito? Então é ele que vai ter que dar conta das informações que ele está passando. Só que se você faz essas perguntas de forma confrontativa, de forma irônica, o outro lado se arma. Ele não vai colaborar. E dependendo da situação, a vítima tem a presunção da verdade absoluta. E aí? Então o objetivo é trabalhar em cima de estratégia. É sempre isso. E quando você vai munido de uma análise prévia feita por um perito, que você entrega as perguntas de tal modo sabendo quais são as respostas que deve se ter. Teve um caso interessante... E que se ela agir assim, é porque possivelmente ela esteja mentindo. Se ela agir assado, é porque talvez... Aí tem todo um estudo, né, também. Né? É porque assim, a gente estuda de forma milimétrica tudo que está ali dentro do... Uma das coisas quando a gente vai fazer um trabalho, a primeira é... Eu preciso estudar o inquérito, os depoimentos. Depois de dar os depoimentos, em alguns casos dá para conversar com o réu, em outros não. Aí eu vou conversar e falar, cara, pode advogado, você pode mentir, pode falar o que você quiser, mas para mim, se você fizer isso, eu não vou te ajudar. E se por acaso a gente descobrir alguma coisa, a gente acaba que pula fora do caso e assim, eu não entro. Então, isso quando tu está trabalhando para o réu, né? Eu trabalho majoritariamente para o réu. Sim. 90% das vezes é para ele. Um caso ou outro que eu trabalho para acusação. Aí, basicamente, por exemplo, teve um caso. Um avô sendo acusado,
217A. Não vou falar aqui, senão pode bloquear nas redes sociais. Mas 217A, a advogada me contratou para fazer o trabalho, ela já me acompanhava e tudo. Basicamente, a família é muito simples, inquirição. Elaborei tudo para ela, pensado exatamente em tudo. Chegou no dia da audiência, ela não usou nada. Não fez uma pergunta. Ela te pagou para tu fazer toda a parada e A família me pagou, porque ela não sai do bolso do cliente no final, né? O advogado passa isso pro cliente. O advogado, a família, ela não utilizou nada. E aí eu até questionei ela, falei, doutor, mas por que você não utilizou? Eu vi ali e tal. Eu gosto de trabalhar no improviso, mas não faz sentido, porque você me contratou para fazer um trabalho. E aí não faz sentido. Então, assim, um dos problemas que a gente depara muito é que boa parte dos advogados, às vezes, eles acham que eles, tipo assim, eles sabem, vão improvisar, vou resolver, e não vai, cara. Não vai. Você vai pegar uma situação que você não vai fazer, você não vai conseguir resolver, porque, cara, não dá pra você saber o que passa na mente do outro. Não dá pra saber o que a outra pessoa pode pensar. E quando eu olhei, ela me mandou a audiência, que era a coleta, a menina é neta, né? Então, assim, quando ela me mandou a audiência e eu analisando o vídeo, as perguntas que foram feitas pelo profissional responsável ali de coletar o depoimento era muito ruim. Basicamente, ele induziu a menina a falar o que ele queria. E isso já é altamente, não é admissível, mas muitos profissionais fazem, eu tenho um curso de protocolo brasileiro. Mas não é porque tem o curso que sabe aplicar. Tem muitos profissionais que têm cursos, e de fato é obrigado a fazer o curso. Aí eu acho que é obrigatório a ter o curso, mas não é porque tem que sabe o que está fazendo. E eu falei assim, olha, doutora, com todas as... Cara, e assim, estava encaixando. Com todas as perguntas que nós fizemos, se você tivesse utilizado, você teria conseguido demonstrar que, de fato, ela está mentindo. No final, basicamente, o que acontece? O pai da menina morreu, em decorrência, porque a mãe tinha se separado. Aí... o namorado da mãe acabou batendo no ex-marido, ele criou um coágulo na cabeça, ele acabou indo a óbito, aí foi uma confusão. A menina, um dia o avô, falando, vontade que eu tenho de matar essa mulher porque acabou com a vida do meu filho, que não sei o que, a menina chorando, começou a chorar, escutar isso, né, começou a chorar, ligou para a mãe foi buscar, e aí surgiu essa acusação como fosse isso. E todo mundo falou que, cara, não aconteceu, não tem esse perfil nem nada. Mas, assim, situação. O cidadão foi condenado por uma coisa que não vou falar que talvez nessa inquirição a gente conseguisse derrubar, porque eu sei que às vezes pode parecer engenheiro de obra pronta. Mas a chance dele ser condenado, se tivesse feito aquilo, e eu mostrei para o advogado, falei, olha, todas as perguntas estão claras. Diminuiria consideravelmente. Não, as perguntas, basicamente, a menina inventou uma... Cara, a história que ela inventou, que ela narrou na fase do inquérito, era totalmente diferente da história que ela tinha falado na audiência. Uhum. Então, quando a gente olhou, que na verdade era até uma antecipação de prova, quando a gente olhou para aqui, eu falei, cara, não bate. Nenhuma das informações bate. Ela chegou ali, ela contou uma outra história. E no inquérito, uma coisa que me chamou muita atenção, a mãe nesse caso acaba estando como informante, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que o relato da mãe em si era sobre a preocupação dela com a integridade física dela e não com a filha em si. Eu falei, doutora, utilizar essas perguntas que antes de ter feito, obviamente, né? Antes dela não ter feito, melhor falando, as perguntas. Eu falei assim, se você utilizar essas perguntas e reforçar nas alegações lá na frente essa parte desses elementos, a chance desse juiz ficar em dúvida com relação a esses supostos fatos é muito grande. Só que aí ela não utilizou. Então assim, Anderson, isso é uma coisa que acontece de vez em quando? Não. Tanto é que estava agora há pouco conversando e estava falando até sobre isso, que às vezes, por exemplo, eu tenho dois tipos de cliente. Cliente número 1, que é o advogado em si. Esse eu estou interessado em resolver. E o cliente número 2, às vezes, não é nem o advogado, é a família. Uhum. Então, quando a família quer me contratar e o advogado não faz questão de me contratar, eu não entro nesses casos. Por que eu não entro? Porque
o advogado, às vezes, ele não está empenhado, ele está descrente, ele acha que aquilo que ele aprendeu na faculdade é suficiente para ele resolver os problemas. Já aconteceu de advogado, falou, cara, teu trabalho é mais caro que o meu, como é que eu vou justificar isso? Eu falei, não sei, cara, eu não estou competindo salário com você. Eu já trabalhei com advogados que, tipo assim, eu cobrei X, ele cobrou, tipo, 500 mil reais para poder fazer o caso. E não é porque ele cobra 500 mil que eu tenho que cobrar 500 mil. Eu já trabalhei em casos de 5, 6 milhões de reais. Não é porque o cara cobra 5, 6 milhões de reais que eu tenho que... Tu tem a tua precificação dos teus honorários, cara, e tem a dele, né? Às vezes os caras falam, peraí, eu não estou competindo honorário com você. Meu honorário é meu honorário, é isso que eu vou gastar, é meu tempo, e isso, aquilo. Então, assim, quando o advogado... quando vem a família me contratar e o advogado não está muito interessado, o advogado desconhece, o advogado... Cara, eu já nem pego o caso. Porque eu sei que não vai dar, e eu sei que a família vai pagar. É até uma questão de responsabilidade social tua, né, cara? Assim, cara, não pegar o dinheiro para saber que não vai rolar. Eu não me sinto bem, eu não me sinto à vontade. Antes eu chegava a fazer alguns, aí quando o último caso que aconteceu de eu pegar o trabalho por parte da família e o advogado... na verdade, eu não tive contato com o advogado. A filha de um cara que me contratou, que é advogada, e aí o advogado, eu falei assim, olha, mas eu quero conversar com o seu advogado. Tá? A gente precisa alinhar e tudo para poder fazer. Aí ela falou para mim assim, não, ele falou que é para eu tratar tudo com você. Eu falei, peraí, ele que é seu advogado, é ele quem tem que tratar comigo. Não, mas ele falou que você pode fazendo, que aí depois ele vai vendo. Eu falei assim, não, eu não trabalho assim. Então eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, melhor a gente parar por aqui. Ah, você não quer fazer meu trabalho? Eu falei assim, não é que eu não queira fazer o seu trabalho, é que não vai dar certo. Porque o seu advogado ele tem uma outra mentalidade. Né? E aí depois ela até me mandou um print da conversa que ele teve. Falei, não, eu acho desnecessário, o cara foi condenado. Não que se ele tivesse me contratado ele não teria sido, não é isso. Mas o pessoal do direito, às vezes eles focam muito, eu vou fazer uma especialização no processual, que é importante, eu vou fazer uma especialização numa outra coisa... Mas o cara esquece que, cara, o processo é sobre vida de pessoas. São histórias de pessoas que estão sendo debatidas ali. São comportamento, cara. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. São comportamentos. No final de tudo, é sobre impactar a vida das pessoas. É sempre é isso. Qual que é o primeiro elemento que se tem para fundamentar ali um inquérito? Relato. O que aconteceu? E aí o cara não quer dar importância pro relato. Tu vai para uma audiência para quê? Para poder explicar a sua versão. E como é que você desmonta uma versão ou como é que você valida uma versão? É saber contar aquela história. E aí, obviamente, é a vítima, é o réu ou as testemunhas que sejam, informante, mas cara, se o advogado ele não estiver atento às informações que aquelas pessoas estão produzindo e ele souber explorar aquilo, desculpa, você ele pode ter pós-doc, entendeu? Pode ter o melhor, né? Fez curso em Salamanca, fez em todos os lugares. Maravilhoso, cara, o teu currículo, bacana. Mas no final, quem vai sentar na cadeira ali é um ser humano que precisa daquelas informações e a avaliação daquilo. Obviamente, o advogado ele não precisa entrar na linha de saber tecnicamente detalhes de como você faz uma análise. Não, ele não precisa gastar o tempo dele com isso. Mas ele precisa gerar resultados. E como é que ele gera resultados? É justamente, não é? Porque pela lógica do argumento, tu não vê os ministros lá, cada um briga que sabe mais que o outro, fala uma coisa e no final... Se você for só na base do argumento, sempre vai ter alguém que argumenta melhor. Agora, quantos advogados você vê sentando numa sala de audiência ali e não ficar naquela briga de ego com o juiz ou com o promotor, mas mostrar que aqueles relatos não se sustentam por si só? De maneira singela, né? Cara, é basicamente o quê? Construir e desconstruir a história. Deixa eu te mostrar por que essa aqui é verídica. Aliás, por que essa aqui tem mais probabilidade de ser verdadeira e nesse do que caso, essa? Nesse caso, acaba se tornando assim. Tu não precisa ficar dizendo, o que eu tô dizendo é verdade. Não, olha aqui, ó. O que ela tá falando é mentira. Quem falou foi não. Tá aqui. E o juiz e o promotor estão lá escutando, velho. E é basicamente isso. Tem um caso interessante que a gente trabalhou... Eu não vou citar o estado, porque é um caso que ficou bem marcado e até ganhou uma certa repercussão. Mas a vítima sentou na cadeira
começou a chorar a todo momento. O promotor inferiu que, por meio daquele choro, tudo que ela estava falando era verdadeiro. Só que, assim, nós elaboramos uma inquirição para esse caso e o advogado falando, se eu não tivesse essa inquirição pronta, eu teria literalmente colocado tudo a perder, porque eu não saberia como agir. Eu nunca peguei um caso desse tipo, né, que era uma acusação, né, de violência. Eu nunca peguei um caso desse tipo e, assim, eu não saberia lidar com essa situação com base no choro. Só que ele, nessa audiência, a gente elaborou todas as inquirições para ele, né, para poder questionar. E o réu tinha me dito uma coisa, assim, olha, ela é dramática. Conversando comigo, eu pedi para ele uma série de informações assim, sobre como é que ela era dentro de casa, e falou assim, olha, tem um problema que ela é muito chantagista emocional. Então ela faz muito drama por nada. E aí eu alertei ele, falei, olha, o teu cliente me passou uma informação que pode ser que aconteça, não vou dizer que aconteça, dessa vítima começar a chorar na sala de audiência. Se ela começar a chorar, a tendência é que o promotor e o juiz queira ali, e aquele juiz tinha características de já se sensibilizar, né? Eu falei assim, ó, você vai falar assim, olha, excelência, eu entendo que a vítima está muito estressada, é uma situação muito degradante e tal, mas nós precisamos trazer clareza aqui, então segura a onda. Tipo assim, contorna a situação, que ela tome água, que leva o tempo que for necessário. E no meio disso, ele falou que se eu não tivesse aquela inquirição, aqueles elementos, e foi absolvido o réu. Porque, tipo assim, ela focou tanto no choro que ela esqueceu do relato. E no relato, o pouco que ela acabou falando, esse pouco não corroborava com os outros elementos que ela tinha contado na fase do inquérito. A gente precisou nem fazer um parecer técnico, até porque, nesse caso, a gente juntou as próprias respostas dela com os outros elementos e utilizou nas argumentações. Então o juiz percebeu que, na dúvida, pô, absolve. Teoricamente. Pelo amor de Deus, né? Aí, na dúvida, vamos absolver. Mas tu me falou uma parada, cara, que agora há pouco tu mencionou, né? Que quando tu vai inquirir aliás, quando tu vai conversar com um cliente, né, que normalmente tu trabalha para réus, que tu percebe que o cara fez mesmo, tu pula fora mesmo, como é que tu age nessa do caso. situação? Não, mas aí depende, porque às vezes o cara pode ter feito, mas não aconteceu daquela forma. Então, por exemplo... Mas tu percebe que o cara tá ali mentindo para tu? Não, aí eu já não trabalho. Isso aí já acontece várias vezes, né? Teve um advogado mesmo do interior de São Paulo, que ele entrou em contato comigo um tempo atrás e disse, Anderson, eu tô com um caso aqui, tá, o rapaz é meu amigo, ele é empresário, é assim assado, o filho dele está sendo acusado de, né, um 217A. Eu queria que você fizesse a análise do vídeo. Aí eu analisei o vídeo, eu falei, pô, a menina, assim, eu analisei o vídeo da menina. Pô, a menina tá sendo sincera. Cara, a menina é uma gracinha, entendeu? A menina de 9 anos de idade, fofa e tudo. E assim, existe casos que você vê que a vítima tá falando mentira. Não é que a menina, e aí é até importante a gente falar isso, não é que a criança é má. A criança não tem dimensão daquela mentira que ela tá contando. O pessoal às vezes pensa que a criança não mente. Mente. Você não sabe o motivo pelo qual ela tá falando mentira. E ela não tem a dimensão. E aí o que eu falo? A gente tem mania de inferir, deduzir uma mentira, mas a gente não pode trazer a dimensão para que aquilo, da gravidade, a criança sabe que aquilo pode causar na vida do outro, o dano que aquilo vai causar. No máximo vai perder o celular, entendeu? A criança vai botar de castigo, ela pensa que o adulto vai ficar de castigo, não, o adulto ele vai para uma cela e enfim, acaba a vida. Mas teve um caso, esse caso lá do interior de São Paulo, a menina, eu ouvi e falei, cara, essa menina tá falando a verdade. Aí eu fui analisar o vídeo do cara, eu falei, cara, ele tá mentindo. Aí eu peguei e passei para uma pessoa que trabalha comigo na equipe, eu falei, Edgar, dá uma olhada aqui, tá total, o que você acha? Ele olhou e falou, Anderson, de fato, viu? Eu falei assim, não, dá uma olhada, ele falou para mim que também a mesma percepção, depois a gente conversou, assim, é a mesma percepção. Eu falei, ó, Léo, deixa eu te falar uma coisa. Ele é advogado, ele foi meu aluno. Eu falei, olha, eu mais um outro perito chegamos à mesma conclusão. Ele tá mentindo. E essa menina, assim, o relato dela é muito credível. E aí ele falou assim, mas não dá para fazer nada? Eu falei, não dá, porque qual é o ponto? Ele negava as acusações que estavam sendo imputadas a ele. E nesse caso, cara, eu tô basicamente
tentando falar que a menina tá falando a verdade, ela tá sendo mentirosa. E não é assim. Agora, qual é o tipo de caso que o cara, por exemplo, ele cometeu algo, mas, tipo assim, aquilo que ele está sendo acusado não reflete a veracidade do que ela está falando. Não foi tudo aquilo, né? Por exemplo, às vezes o cara se envolve, vamos falar aí, um advogado, tá, num estado aí do Nordeste, ele, um determinado evento, uma festa e tudo, ele saiu com uma outra colega de profissão. Não era casado, nem ela era casada, nem nada. E foi para a casa dele, para o apartamento dele, fizeram o que tinham que fazer, tudo ali, e ficaram nesse apartamento. E só que assim, aconteceu no final de semana, alguns dias depois, ela o acusa de ter violentado. E a gente analisou o vídeo, ele falou assim: Anderson, eu não tenho por que negar, eu saí com ela, fiz, tal, ela foi lá para casa, e enfim. Só que, por exemplo, ela disse basicamente o que ele a obrigou. Ele tinha me omitido uma informação ou outra, mas era uma informação ou outra no sentido de mais de preservar ela com a relação dele dentro do trabalho do que de fato de querer, tipo assim, se proteger, que isso pudesse dar um problema para ele. Então eu percebi que tinha lacunas, conversando com outras pessoas da minha equipe, eu percebi que tinha uma lacuna em que aquilo não fechava. E aí, num determinado momento, eu falei, doutor, você precisa me explicar a situação, porque isso aqui não está batendo. E aí, nessa conversa, ele pega e abre o jogo pra gente, não vou detalhar aqui, mas basicamente assim, ele estava protegendo a própria suposta vítima daquilo que ela o acusava, tá? Não é que ele estava assumindo a culpa, mas tipo assim, ele não cometeu o crime como ela disse, como, enfim, tiveram a relação, acabou que nessa relação, acabou que foi uma coisa mais selvagem, vamos falar assim, só que isso ficou meio que uma humilhação para ela, e ele, naquela tentativa de resolver a situação, acabou que foi tentando, né, e não ficou legal. Então assim, tipo assim, ela acusou ele de 100, ele assumiu que tinha feito 50, né? Aí tu foi em cima dos 50. Mas assim, os dois estavam bêbados e ele falou assim: olha, eu não tenho filmagem de dentro de casa, eu não tenho filmagem de que aconteceu, e mesmo se eu tivesse, eu teria desligado a câmera. Mas é porque assim, ele é adepto de uma prática, entendeu? Que ela ficou curiosa e aí depois... Cara, assim, eu não entro nessas questões de detalhes, mas basicamente o que eu expliquei o que a gente teve que explicar, né, no meio da inquirição, e aí elaborou. Nós trabalhamos em cima do parecer, mas não no parecer como o pessoal às vezes está habituado. Mas é mostrar que aquele relato dela, que alguns elementos não batiam. Ele foi absolvido, conseguiu provar a inocência dele, mas assim, é muito desgastante, porque, cara, você está mexendo com intimidade de pessoas. E um dos erros que eu vou falar erro, mas talvez o advogado não considere como erro. Mas um dos pontos que os advogados têm de muita dificuldade é que, por exemplo, como é que ele vai fazer um questionamento de uma suposta violência sexual dentro de uma audiência? Às vezes ele quer saber do detalhe do órgão genital, às vezes faz perguntas invasivas. E a gente precisa fazer perguntas que elas... gera antipatia de todo mundo que está na sala. Cara, gera. E no final... Tipo assim, você tem a oportunidade de demonstrar, e eu sempre falo, existem várias formas de você demonstrar que aquilo não é o que está sendo dito. A questão é que você precisa pensar de forma que tangencie aquelas informações. Porque se você for com sede ao pote, você vai gerar um problema muito grande. Então, para a vítima, vamos falar de vítimas reais, a exposição a uma situação como essa, cara, é degradante, é humilhante. Para uma suposta vítima, tá? Para ela, na cabeça do magistrado, na cabeça do promotor ou de qualquer outra pessoa, tudo que ela está falando é verdade. Então isso continua atribuindo o mesmo valor, que é degradante, que é abjeto, que isso é repugnante. Só que assim, até que você prove que aquilo não é o que está sendo dito, vai ser delicado. Então por esse motivo que você tem que fazer todo o contorcionismo, malabarismo, para poder tangenciar essas informações e fazer com que a pessoa se enrole
para que isso fique em evidência que as informações não batem. Só que se você for com sede ao pote, como a maioria dos advogados costumam ir, cara, tu já botou ali a sentença na cara do seu cliente, você só não quer admitir. E isso é muito mais comum do que se imagina, cara. É foda. É. Bom, mas estamos aí com o horário já ultrapassando, né, Mari? Show. Quanto tempo já, hein? Hoje o assunto tá tão bom que eu... E eu acho que ainda rola ainda pra gente fazer uma segunda parte aqui desse podcast, né, cara? Quando quiser, O que é que cara. eu penso? De repente a gente trazer também um advogado, né? Claro. Trazer também um advogado e a gente ficar Ótimo. debatendo os três, entendeu? Sobre isso aqui. Eu fico como mediador, né? Já que eu não sou tão... Galera, então esse foi Anderson Carvalho. Sigam ele no Instagram, @linguagem corporal, bem facinho, né? Fácil de E encontrar. sigam mesmo, porque é muito massa as análises que ele faz. Ele é muito show de bola. E vem quando a galera... Enfim... São chatas. Se exaltam. São chatas porque se são exaltam técnicas. Um pouco ali com os comentários. Mas é isso. Você que ainda não é inscrito no canal, eu te pergunto, por quê? Assistiu esse vídeo até agora e ainda não se inscreveu? É que fácil, cara. Vai lá, ó. Pim, se inscreve. Curte esse vídeo, manda pros teus amigos, que especialmente se tu é advogado e tem colegas advogados, manda esse vídeo aí. Siga o Anderson nas redes sociais, siga-me também, Alan Christian, e até o próximo Pode Tudo Talks. Valeu, Mari, valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.